A marca amaldiçoada de Caim. É surpreendente descobrir que a Bíblia contém diversos exemplos de maldições. Ela está repleta de tais exemplos. Com a palavra maldição aparecendo quase 200 vezes, fica evidente que esse é um tema de grande relevância para uma investigação aprofundada. A vida humana, à primeira vista, pode parecer uma mistura caótica de luz e sombra, sem um padrão discernível, não governada por leis bem definidas. No entanto, há fatores desconhecidos pela maioria das pessoas. A Bíblia deixa claro que essas são as forças em jogo e fala extensivamente sobre elas, chamando-as de bênçãos e maldições. Siga o canal e não se esqueça do seu like. Amém? Vamos lá? Após a queda de Adão e Eva, o mundo estava mergulhado na escuridão do pecado e da separação de Deus. A promessa da redenção, feita por Deus no Éden, era a única esperança que mantinha a humanidade viva. Eva, a primeira mulher, depositava suas esperanças no futuro, agarrando-se à promessa divina de um Redentor. Com expectativas elevadas, Eva deu à luz seu primeiro filho, Caim. Ela acreditava que ele era a semente prometida, o escolhido que traria a redenção e a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. O brilho da esperança iluminava seus olhos e sua fé era inquebrantável. O pequeno Caim, no entanto, crescia em um mundo marcado pelo pecado original, uma mancha que se espalhava por toda a criação. À medida que Caim crescia, tornava-se claro que algo estava errado. Sua natureza parecia enigmática e sua escuridão interior começava a revelar-se. A promessa de redenção, que tinha sido tão esperada, parecia distante. A humanidade estava à beira do desespero, à medida que o mal se infiltrava cada vez mais. Caim, um homem atormentado, estava cheio de inveja e ressentimento em relação a seu irmão Abel. Sua raiva fervia como um vulcão pronto para entrar em erupção. Um dia, quando ambos apresentaram ofertas a Deus, Abel trouxe um sacrifício de cordeiro, um gesto de fé e devoção, enquanto Caim ofereceu apenas os frutos de seu trabalho no campo. Deus aceitou a oferta de Abel, o que encheu Caim de inveja e ira. A escuridão que crescia dentro de Caim finalmente explodiu em um ato terrível. Ele atraiu seu irmão Abel para o campo e ali o assassinou. O sangue de Abel clamou por justiça, e Deus confrontou Caim sobre seu terrível ato. A esperança que Eva havia depositado em seu filho havia sido traída, e o primeiro assassinato havia manchado a história da humanidade. Caim, agora marcado como um assassino, foi amaldiçoado e banido para vagar pela terra. Sua esperança de redenção se transformou em um pesar profundo. Enquanto ele vagava, ele carregava a lembrança de sua ação terrível e a escuridão que existia dentro dele. A promessa de redenção ainda estava viva, mas parecia cada vez mais distante. Os anos se passaram, as gerações se sucederam, e a humanidade continuou a pecar e a se afastar de Deus. A esperança da redenção ainda brilhava como uma estrela distante, mas sua realização parecia impossível diante da queda de Caim. No entanto, o plano de Deus era muito maior do que qualquer erro humano, e a promessa de redenção ainda se cumpriria, embora de maneira que ninguém poderia ter imaginado naquele momento sombrio. Enquanto Caim desaparecia na obscuridade da história, a redenção estava se desenrolando silenciosamente, esperando seu momento de brilhar mais intensamente. A história da humanidade estava longe de terminar, e a promessa de um Redentor estava prestes a tomar uma forma surpreendente que iria mudar o curso da história para sempre. Caim, o primogênito, era um homem do campo, dedicado ao cultivo das terras férteis que produziam alimentos para sua família. Abel, por outro lado, cuidava do rebanho de ovelhas, pastando nos campos verdejantes. Ambos eram filhos de Adão e Eva, e a esperança de redenção ainda estava viva no coração de sua mãe. Um dia, Caim e Abel sentiram a necessidade de prestar homenagem a Deus, de alguma forma demonstrar sua gratidão e devoção. Era uma época de sacrifícios, e eles decidiram trazer ofertas a Deus. Abel escolheu cuidadosamente os primogênitos de seu rebanho, jovens cordeiros sem mancha, um sacrifício de sangue que representava a devoção e a entrega.
Caim, por sua vez, colheu os frutos de seu trabalho árduo, uma oferta da vegetação que brotava da terra que ele cultivava. Quando as ofertas foram apresentadas a Deus, algo extraordinário aconteceu. A presença divina desceu sobre o altar onde Abel havia colocado seu sacrifício de sangue. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, aceitando-a como um sinal de devoção sincera e fé. O fogo celestial consumiu o cordeiro, e a aceitação divina encheu o coração de Abel de alegria e gratidão. No entanto, a história de Caim tomou um rumo sombrio e trágico. Quando Deus olhou para a oferta de Caim, ele a rejeitou. A vegetação que Caim havia oferecido não recebeu a aceitação divina, e o fogo celestial permaneceu inativo. A raiva e os ciúmes tomaram conta de Caim, obscurecendo sua mente e coração. Caim se sentiu injustiçado, não entendendo por que Deus preferira a oferta de Abel. O fogo de seus ciúmes ardia como uma chama que não podia ser controlada. Em um acesso de raiva, ele atraiu seu irmão Abel para um campo isolado, onde a tragédia se desenrolou. Movido pelo ódio e pela inveja, Caim assassinou Abel, derramando o primeiro sangue humano sobre a terra. O sangue de Abel clamou por justiça, e Deus confrontou Caim sobre seu terrível crime. A esperança que Eva havia depositado em seus filhos se desfez, substituída por uma tragédia inimaginável. A redenção ainda estava distante, e o pecado continuou a lançar sua sombra sobre a humanidade. No sombrio e trágico momento após Caim ter assassinado seu irmão Abel, o cenário era marcado pelo sangue derramado e a ira divina que pairava sobre o assassino. Caim, mergulhado na escuridão do pecado, encontrou-se confrontado pela própria voz de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou Caim após o ato horrendo. Ele se aproximou do assassino como um pai que se preocupa com seu filho desviado. A voz de Deus ecoou no coração de Caim, aconchegando sua consciência manchada. Caim, por que você está com raiva? E por que desceu o teu semblante? Deus indagou, sondando a alma perturbada de Caim. Caim, no entanto, estava em um abismo de escuridão e pecado. Sua resposta foi uma mistura de justificação e obstinação. Por que Deus preferiu o sacrifício de Abel ao meu? Por que ele não olhou com favor para a minha oferta? Caim se perguntou, cheio de ressentimento. Deus, com paciência, tentou aconselhar Caim a fazer o que era certo. Ele disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Criador estava mostrando a Caim que o pecado estava à espreita, pronto para engolir sua alma, mas ele ainda tinha a escolha de resistir a ele. No entanto, Caim estava imerso em sua raiva e ciúmes, e o conselho divino não tocou seu coração endurecido. Em vez de arrepender-se e se voltar para Deus em busca de perdão, Caim seguiu um caminho obscuro e premeditado. Ele atraiu seu irmão Abel para o campo isolado, onde o destino trágico aguardava. O ato de assassinato foi uma manifestação do mal que Caim abrigava em seu coração. Ele matou Abel com brutalidade, ceifando a vida de seu próprio irmão, o primeiro ato de homicídio na história da humanidade. O sangue inocente de Abel clamou por justiça, e Deus novamente confrontou Caim, perguntando: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A consequência do pecado de Caim foi pesada. Deus o amaldiçoou, banindo-o para vagar pela terra, sem descanso, marcado com um sinal para que todos pudessem ver sua culpa. A esperança de redenção se afastou ainda mais naquele momento sombrio. Deus, em sua divina justiça, amaldiçoou Caim. Ele declarou que a terra, que já era dura para cultivar, seria ainda mais inóspita para ele. Cada sulco que ele arasse e cada semente que plantasse encontrariam resistência, tornando a agricultura uma tarefa árdua e ingrata. Era um castigo que ecoava nas gerações futuras, uma lembrança constante de sua terrível escolha. Mas a maldição de Deus não parava por aí.
Ele também declarou que Caim se tornaria um fugitivo e vagabundo na terra. Caim, agora banido de sua família e comunidade, vagaria sem rumo, sem um lugar para chamar de lar. Ele se encontraria à mercê das circunstâncias, isolado do calor humano, carregando o peso de sua terrível culpa. No entanto, em meio à justiça divina e ao castigo, também havia misericórdia. Deus colocou uma marca protetora em Caim. Esta marca, embora misteriosa em sua natureza, servia como um sinal que afastaria qualquer um que tentasse tirar a vida de Caim como retaliação pelo assassinato de Abel. A marca, que permanecia um enigma, era um lembrete constante da marca de Deus na história da humanidade. Apesar do pecado, da violência e da escuridão que haviam entrado no mundo, Deus ainda tinha um plano para sua criação. A esperança da redenção estava profundamente enraizada, e mesmo em face da justiça divina, a misericórdia também estava presente. Após o castigo divino e a marca protetora que Deus colocou sobre Caim, a história o levou a um novo caminho. Caim, agora um fugitivo e vagabundo na terra, partiu em busca de um novo começo. Ele deixou para trás sua família e o lugar que um dia chamou de lar, adentrando em territórios desconhecidos. Caim viajou por vastas terras, enfrentando as adversidades e os desafios de uma vida nômade. Ele se aventurou em terras distantes, encontrando outros povos e, eventualmente, encontrou uma esposa. A narrativa não revela detalhes sobre de onde ela veio ou seu nome, mas o encontro de Caim com essa mulher marcou o início de uma nova fase em sua vida. Juntos, Caim e sua esposa construíram uma cidade que chamaram de Enoque. Era uma cidade que surgira da união de dois corações em busca de um recomeço, embora ainda carregasse o estigma do pecado original. Enoque se tornou um lugar onde Caim e sua esposa poderiam estabelecer raízes e criar uma comunidade própria, longe do local de seu terrível crime. A cidade de Enoque, no entanto, é notável por algo mais do que apenas uma nova morada. A linhagem de Caim, que se originou com ele e sua esposa, logo se destacou por suas prioridades e valores. Enquanto a linhagem de Adão, exemplificada por Abel e Sete, destacava-se por sua humildade e devoção a Deus, a linhagem de Caim enfatizava a beleza física e o exterior. Era uma distinção notável, pois enquanto a linhagem de Adão buscava agradar a Deus com corações humildes e adoração sincera, a linhagem de Caim estava mais preocupada com as aparências e os prazeres terrenos. Essa ênfase na beleza exterior e nas realizações terrenas criou um contraste marcante entre as duas linhagens. Enquanto a história avançava, as escolhas e valores das duas linhagens se tornaram cada vez mais evidentes. A linhagem de Caim, marcada por sua cidade, Enoque, continuou a trilhar seu próprio caminho, distante da humildade e da devoção exemplificadas pela linhagem de Adão. Essa parte da história de Caim e sua descendência serve como um lembrete das escolhas que fazemos em nossas vidas e das diferentes prioridades que cada linhagem adotou. O contraste entre a busca pela beleza exterior e a humildade diante de Deus destaca a complexidade da natureza humana e os caminhos diversos que a humanidade percorre em sua jornada. A redenção ainda estava distante, mas os destinos dessas duas linhagens eram testemunho do livre-arbítrio humano e das ramificações de suas escolhas. A história da humanidade, após a queda de Adão e Eva, continuou a se desenrolar com nuances impressionantes. Os contrastes entre as duas linhagens, a de Caim e a de Sete, tornaram-se cada vez mais evidentes, representando a batalha constante entre a escuridão do pecado e a busca pela luz da redenção. Na linhagem de Caim, a deterioração moral era cada vez mais visível. Lameque, um descendente de Caim, personificou a arrogância e a violência que permeavam essa linhagem. Ele era um homem orgulhoso de seus feitos violentos, um líder que se gabava de sua capacidade de vingança em grande escala. Lameque, em um momento de egocentrismo impressionante, proclamou a seus dois esposas: Adão, escutai-me, mulher, minhas palavras. Eu matei um homem para minha ferida e um jovem para minha contusão. Se Caim será vingado 7 vezes,
certamente Lameque 77 vezes. Gênesis 4, 23 ao 24. Essa declaração é reveladora da mentalidade da linhagem de Caim. A arrogância, a violência desmedida e a falta de respeito pela vida humana se tornaram características marcantes. A linhagem de Caim estava afundando cada vez mais na escuridão moral, sem sinais de arrependimento ou busca por Deus. No entanto, uma nova esperança surgia na linhagem de Sete, da linhagem de Adão. Eva, que havia perdido seu filho Abel, deu à luz Sete como um presente de Deus, uma substituição que trazia consigo uma nova promessa. A linhagem de Sete começou a invocar o nome do Senhor em adoração. Eles buscaram uma conexão mais profunda com Deus, uma busca por redenção e restauração do relacionamento perdido no Éden. A invocação do nome do Senhor era um ato de devoção e busca espiritual. Enquanto a linhagem de Caim se entregava ao pecado e à arrogância, a linhagem de Sete reconhecia sua necessidade de Deus. Eles estavam determinados a restaurar a comunhão com o Criador e encontrar esperança no meio da escuridão que ameaçava engolir a humanidade. Assim, a narrativa se desenrolava, com as duas linhagens representando as escolhas e destinos opostos que a humanidade enfrentava. A linhagem de Caim, com sua deterioração moral e arrogância, estava afastada de Deus, enquanto a linhagem de Sete representava a busca pela redenção e restauração do relacionamento perdido. A batalha entre a escuridão e a luz, entre o pecado e a busca por Deus, continuava a moldar o curso da história da humanidade. A redenção ainda estava distante, mas a chama da esperança permanecia acesa na linhagem de Sete, uma luz que eventualmente brilharia mais intensamente. A Bíblia contém muitas referências a bênçãos e maldições, que desempenham um papel significativo na história e na vida das pessoas. Bênçãos e maldições não são apenas palavras, mas têm um poder espiritual sobrenatural. Eles podem afetar não apenas indivíduos, mas também famílias, comunidades, sociedades e nações inteiras. As palavras desempenham um papel fundamental na emissão de bênçãos e maldições. A palavra de Deus adverte sobre o poder das palavras e como elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. As palavras podem ser faladas, escritas ou proferidas internamente e têm o potencial de trazer resultados positivos ou negativos. A troca divina, representada pela morte sacrificial de Jesus na cruz, é a chave para a libertação das maldições. Jesus suportou as consequências malignas do pecado da humanidade em nosso lugar, permitindo que Deus oferecesse a graça e a bênção em troca. Essa troca divina é a base do Evangelho e da salvação. A história de Caim e Abel, um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento da Bíblia, transcende os séculos e ecoa através das gerações como um conto atemporal, carregando mensagens profundas sobre bênçãos, maldições e a busca pela redenção. Nesta história de rivalidade fraternal, Deus lança luz sobre princípios fundamentais que moldam a relação entre a humanidade e o divino. Tudo começou no início dos tempos, após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Caim e Abel, os primeiros filhos do casal, simbolizam duas abordagens contrastantes à adoração e ao relacionamento com Deus. A escolha de ofertas que eles apresentaram a Deus personifica a dualidade da condição humana. Abel, o criador de ovelhas, escolheu ofertar a Deus o melhor de seu rebanho, um cordeiro sem mancha. Sua oferta, representando a entrega completa e a devoção sincera, foi aceita por Deus. A aceitação divina encheu o coração de Abel de alegria e gratidão, marcando o início da bênção. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta de frutos de sua colheita, mas Deus não a aceitou. A ira e a inveja tomaram conta de Caim, e ele cometeu o ato terrível de assassinar seu próprio irmão Abel. O sangue inocente clamou por justiça, e Deus confrontou Caim sobre o ato hediondo. Foi um momento de maldição, de separação da presença de Deus, uma marca que ecoaria através das gerações. No entanto, a história de Caim e Abel não terminou aí. Ela se desdobrou ao longo das eras, uma narrativa de duas linhagens,
representando escolhas e destinos diferentes. A linhagem de Caim se distinguiu por sua arrogância, violência e busca por prazeres terrenos, enquanto a linhagem de Sete, da linhagem de Adão, representava uma nova esperança. Eles invocaram o nome do Senhor em adoração, buscando restaurar o relacionamento com Deus. Essa dualidade de escolhas, bênçãos e maldições ecoa ao longo da Bíblia e da história da humanidade. O relacionamento entre Deus e a humanidade é marcado por decisões, consequências e, acima de tudo, pela busca pela redenção. O ápice dessa busca pela redenção ocorreu quando Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado na cruz. Sua morte não apenas pagou o preço pelos pecados da humanidade, mas também abriu o caminho para a libertação das maldições que a humanidade havia enfrentado desde a queda de Adão e Eva. A troca divina na cruz ofereceu esperança, reconciliação e a promessa da vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz simboliza a redenção definitiva, a oferta divina de perdão e libertação das maldições que a humanidade herdou. A história de Caim e Abel, assim como a história da redenção através da morte de Jesus, lembra-nos de que, apesar de nossos erros, pecados e maldições, há sempre uma oportunidade de escolher o caminho da bênção, da graça divina e da esperança eterna. Agora, uma oração. Senhor, hoje nos reunimos em nome da compaixão e da solidariedade, trazendo em nossos corações a história que acabamos de ouvir. Vimos a jornada da vida dessa pessoa, marcada por desafios e tormentos, mas também por coragem e perseverança. Neste momento, pedimos que Tua luz divina brilhe sobre essa vida, iluminando o caminho daquele que sofre. Abençoa-os com força para enfrentar as adversidades e fé para acreditar que há esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Que toda a maldade e sofrimento que esta pessoa enfrenta se dissolvam diante do Teu amor incondicional. Concede-lhes conforto e cura, Senhor, tanto no corpo quanto na alma. Fortalece seus laços com a comunidade e guia-nos a estender as mãos em auxílio a quem precisa. Que esta oração seja um lembrete de nossa responsabilidade uns para com os outros, para cuidar, apoiar e amar. Que a história que ouvimos hoje seja uma inspiração para todos nós, a lembrança de que, juntos, podemos superar qualquer desafio. Confiamos em Tua misericórdia, Senhor, e agradecemos por ouvir nossas palavras, ecoando em nossos corações e nos motivando a agir em amor e compaixão. Em Teu santo nome oramos. Amém. Que Deus lhe abençoe sempre e não se esqueça de deixar seu like e siga o canal Histórias da Fé. Nos ajude a crescer o canal para que mais pessoas possam assistir e estarem na presença de Deus. Amém.